Bíblia Sagrada. Segundo a Samuel, capítulos 6 e 7, Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levantarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o novo carro, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar, na tenda de Davi, lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu e encontrou-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Assim seja.
Capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e em arca de Deus mora dentro das cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao seu servo, a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás o meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses chefes sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, com o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E quem é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová? Senão que também falastes da casa do teu servo para tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E o que mais te falará ainda Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová? Por causa das tuas palavras e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só. Segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos, a quem há que o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu
Senhor, te fizestes o seu Deus, agora, pois, o Senhor Jeová está. Esta palavra que falaste acerca do teu servo, acerca da tua casa, confirma para sempre que, como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. Tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo, as vitórias de Davi sobre as várias nações. Assim seja.